Essa semana política tem início com um governo pior do que estava na semana passada. E na semana anterior, o governo estava pior que na outra semana. A cada semana, a crise política se intensifica ainda mais. Apesar das mudanças no Ministério, duas, que poderão se transformar em três, duas no caso da substituição do trágico ministro Cid Gomes, uma das indicações mais inexplicáveis e que nós registramos aqui para o Ministério da Educação, a substituída agora pelo filósofo Renato Janino Ribeiro, que não tem um livro, um ensaio, um artigo, nenhuma experiência administrativa, nada sobre educação, e nesse momento gravíssimo que o país vive, e aí que a educação também vive, deveria ser designado alguém da área, que tivesse reconhecido conhecimento, saber na área, e mesmo que tivesse, e deveria ter, algum tipo de vinculação com o Partido dos Trabalhadores. Nomes não faltam, de pedagogos, especialistas na área da educação, que poderiam fazer esse trânsito, mas não. A presidente vai indicar um filósofo, que inclusive tinha escrito artigos e dado entrevista semanas antes, criticando a própria gestão da presidente Dilma. Não satisfeita, ao fazer a modificação na Secretaria de Comunicação Social, ela optou por um quadro do Partido dos Trabalhadores de São Paulo, um quadro que foi tesoureiro da sua campanha presidencial agora em 2014, e um quadro que foi acusado, precisamos saber se é verdadeiro ou não, de ter recebido de empreiteiras propinas que se transformaram, entre aspas, em doação legal. Portanto, você traz para o interior do Palácio do Planalto mais uma crise, ou seja, e alguém que não tem trânsito nessa área de comunicação social. Seria o momento de indicar um jornalista que fosse vindo do PT historicamente, mas que tivesse uma visão um pouco mais plural de contato. Ou seja, ninguém vai aceitar, por exemplo, que se imponha pela goela abaixo a manutenção daquela política de verbas publicitárias para os blogs sujos, para a Al-Qaeda eletrônica, né? Para favorecer aquele grupo que faz qualquer serviço, inclusive serviços sujos, para defender esse projeto, na expressão muito feliz de Celso de Mello, no julgamento do Supremo, do processo do mensalão, esse projeto criminoso de poder. Portanto, nós vivemos um momento que essas duas substituições foram absolutamente equivocadas. Aprofundar a crise do governo, que não vai ser resolvida pela nomeação de Henrique Alves para o inexpressivo e desprezível, que não era nem para ser ministério, para o Ministério do Turismo, né? O que acontece? Nós, portanto, vemos que essas tentativas de mexer as peças do tabuleiro foram absolutamente equivocadas. E a crise tende a aumentar ainda em relação ao ministro da Fazenda, que também deu declarações criticando a Dilma. Cabe perguntar quem é que elogia a presidente hoje. Nos Estados Unidos, fez uma crítica sobre as opções econômicas que a presidente tomou. Claro que a presidente não pode demiti-lo, porque sabe que não é o momento. Ele está louco para sair do governo, mas também sabe que não é o momento. Vai esperar, por exemplo, se não for aprovado o pacote fiscal, trabalhista, etc., alguma coisa importante para a sua visão, para o Ministério da Fazenda, que tem encaminhado ao Congresso Nacional. Aí ele pega o boné e cai fora, porque ele sabe que ninguém quer ficar fazendo parte desse governo na crise agônica que nós vivemos. Ou seja, nós estamos começando, se aproximando do mês de abril, e a crise se intensifica, sabendo que a CPI da Petrobras, que está indo até agora muito bem, vai no dia 9 de abril, uma quinta-feira, provavelmente ouvir João Vacari Neto. E no domingo da mesma semana, no dia 12, temos a grande manifestação que vai ocorrer por todo o Brasil. Portanto, que cenário é esse? É cenário de crise mais crise, a cada semana. E quem paga? Aí essa que é a questão terrível. Quem paga somos nós. O país está paralisado. Os indicadores econômicos são desastrosos. Por exemplo, em relação à média mundial, desde 2011 que o Brasil cresce menos que a média mundial. A situação é grave. Nós tivemos um crescimento ano passado, acharam esse número, de 0,1. A inflação está fora do método, tem os problemas com as contas públicas, aumentou a taxa de desemprego. Portanto, um cenário econômico péssimo, uma crise política que permanece, um PMDB independente do Palácio do Planalto, e a presidente quer fazer uma reforma ministerial e complica ainda mais o jogo. Ou seja, nós começamos a semana com uma crise política em temperatura muito mais alta do que a da semana passada. Em suma, nos aproximamos daquilo que sonha, acho que todo brasileiro de bem, nos livrarmos do governo de Dilma Rousseff. Temos três opções: ou a cassação pelo Tribunal Superior Eleitoral, o que é muito difícil, né? Um ato um impeachment, que é um processo relativamente longo, mas que pode ser feito em alguns meses ainda esse ano, ou aquilo que eu sempre sugiro à senhora presidente: não há saída. Para o bem até da sua biografia, tem um ato de grandeza, renuncie a presidente, é melhor para a senhora ou melhor para o Brasil. Nós já estamos cansados de ver a temperatura da crise aumentar. Ou seja, terminamos março para o governo pior do que estava fevereiro, e vamos iniciar um abril muito quente. Vai ser um abril que vai entrar na história do Brasil.